Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para trazer uma mensagem que vai te ajudar, vai te confortar e vou também te dar uma direção para aquilo que você vai fazer na sua vida. Você que está passando por um momento de crise. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas, cada um tem a sua luta, a sua provação, passa por tentações diferentes, mas a luta que eu quero falar nesse vídeo é a luta na área financeira. Isso mesmo, você que está passando por uma crise terrível, não sabe como vai pagar as suas contas, não sabe como vai ganhar dinheiro para pagar as suas contas. Eu sei que nesse tempo de quarentena, onde as pessoas estão em casa, o dinheiro não está entrando para a maioria das pessoas. E isso, com o tempo, vai trazer um caos financeiro. Não quero ser pessimista, eu quero ser realista. Mas eu creio em um Deus também, um Deus que nos supre, mesmo diante da crise. Porque a crise é o melhor momento para acontecer um milagre. Amém? Nós vamos olhar agora a partir da visão espiritual e não a visão terrena. Porque se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos nos desesperar, nós vamos ficar ansiosos, preocupados. Mas eu quero que por alguns minutos você me escute nesse vídeo, porque eu vou trazer aqui uma revelação do Senhor para a sua vida. Amém? E antes de eu trazer a mensagem, eu quero compartilhar com você um sonho que eu tive essa noite, um sonho muito forte, eu creio que foi revelação do Senhor. E o sonho começou assim, ó. Eu estava numa festa de aniversário, na casa de uns parentes meus, e estava todo mundo feliz, inclusive esses parentes meus, que eram os meus tios. E então eu pedi para minha tia que eu queria tomar água, e ela me levou lá na cozinha, e quando nós chegamos lá, ela abriu a geladeira, só que na hora que ela abriu a geladeira, irmãos, eu tomei um susto, porque eles aparentemente têm uma vida feliz, uma vida confortável, uma vida no qual eles não passam aperto. Mas na geladeira deles, irmãos, não tinha nada. Não tinha assim uma vasilha com margarina, não tinha um requeijão, não tinha um presunto, não tinha nem um copo de leite, sabe? Tinha apenas uma vasilha com água. Aí naquela hora eu observei aquilo, mas não falei nada, e ela mesma falou para mim. Ela falou assim: ô pastor, ora por nós estamos passando uma luta tão grande aqui em casa, uma luta no casamento, nessa crise financeira, a gente não sabe o que vai fazer mais, sabe? E ela assim segurou para não chorar. Só que o que me assustou é que eu pensei, gente, mas e essa festa? Nós estamos aqui numa festa de aniversário, sabe? E aí eu perguntei para ela, nossa, mas e essa festa, né? E ela falou assim: não, essa festa aqui é as minhas irmãs que me ajudaram a fazer essa festa, porque senão eu nem ia fazer. Eu tô passando uma luta terrível. E aí naquela hora eu falei para ela que iria orar por ela, né? E eu me propus ajudar também financeiramente. E eu sei que muita gente está passando pela mesma situação. Você que muitas vezes sofre, chora e ninguém fica sabendo. Nem mesmo seus parentes ficam sabendo. Porque eu sei, deve ser vergonhoso, né? Você que diante dos seus parentes, diante da sua família, sempre foi aquela pessoa que passou por aperto, sempre teve dificuldade na área financeira. E agora, com essa crise, você tem vergonha de pedir ajuda, porque talvez você já tenha pedido ajuda lá atrás. Mas eu quero te dizer, meu irmão, é bíblico. Deus quer que você dependa das outras pessoas também, porque Deus pode usar as outras pessoas. E a mensagem que eu vou trazer aqui vai abrir a sua visão, porque nós, irmãos, nós somos um corpo, principalmente nós da família da fé, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós não podemos achar que a bênção, a prosperidade que Deus tem nos dado é somente para nós. Não é. Deus, tudo aquilo que Ele nos dá é uma bênção missionária, é algo para transbordar para as outras pessoas. E imagina a bênção que é você poder ajudar alguém em vez de pedir ajuda. Então muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora têm condições e você deve ir atrás também, se oferecer, sabe? Muitas vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda, principalmente quando ela vai ficando mais velha, porque parece que é uma humilhação, a pessoa batalhou a vida inteira e agora está tendo que pedir ajuda mais uma vez para as pessoas. Mas meu irmão, você que está passando por lutas, não é humilhação, não tenha vergonha de pedir ajuda. Esse foi o sonho que eu tive, eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi orar, porque eu sabia exatamente quem era que estava passando por isso, mas diante das pessoas eles não aparentam, são pessoas honestas, pessoas que têm vergonha, sabe, de demonstrar que estão passando por lutas, mas a vergonha que a gente tem que ter, irmãos, é se a gente estivesse roubando, se a gente estivesse fazendo coisas erradas, aí sim o pecado traz essa vergonha.
Mas você que é honesto, você que é batalhador, não tenha vergonha, porque essa crise não está passando com você somente, está passando no mundo inteiro. E nós precisamos agora ter uma visão espiritual, pedir a Deus uma solução e, se possível, pedir ajuda às outras pessoas. Amém? E eu quero ler para você uma passagem aqui. Eu sei que são vários versículos, mas é muito importante que você ouça com atenção. E depois eu vou te dizer o que você vai fazer, tá certo? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que diz assim, ó. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Glória a Deus! Essa história é fantástica, ela tem muito a ver com esse sonho que eu acabei de te contar. Assim como os meus parentes não tinham nada, só tinham água naquela vasilha. Assim também Deus revelou para mim que eu deveria ler essa passagem, porque muita gente ia ser edificada. Essa passagem que mostra a história de uma família e eu vou contando o que foi acontecendo a partir dela. Deus fez um milagre tremendo e nós vamos aprender aqui, irmãos, 6 lições nessa história. Amém? Eu quero que você fique comigo até o final e você vai aprender muita coisa aqui com a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui no primeiro versículo está escrito assim, ó. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha que situação terrível, irmãos. Mas saiba de uma coisa, é no momento da crise que nós deixamos de ser bebês espirituais e nós amadurecemos. É durante a provação que nós somos provados e Deus nos faz crescer espiritualmente. Aqui nesse versículo nos mostra que o marido daquela mulher, ele havia acabado de morrer e ele temia a Deus, era um homem, um servo do Senhor. E por causa disso, aquela mulher e os seus filhos estavam vivendo uma crise financeira muito grave. Porque quando ele morreu, a esposa herdou as suas dívidas e eles ficaram sem dinheiro. E ela então teve que assumir a situação para não ter os seus filhos levados como escravos. Então olha que tristeza, né? Às vezes a gente acha que a nossa situação é a pior de todas, mas tem gente que está passando por situação muito pior, né? E foi preciso o quê? Ela deixar a sua zona de conforto, já que o marido era o responsável por cuidar, né, talvez dos assuntos da casa, do dinheiro, né, de trazer o sustento. Então aquela mulher, ela teve que tomar atitude de procurar o profeta em busca de uma solução para o seu problema. E isso mostra o quê? Que a crise nos ensina coisas que a gente não aprenderia se não fosse nesses momentos difíceis. Então, a primeira lição que eu aprendo é a seguinte: os problemas são meios que Deus usa para a gente crescer. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que o milagre depende da nossa entrega a Deus. Olha o que está escrito no versículo 2, ó. Eliseu perguntou-lhe: Como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Aqui eu aprendo mais uma lição. Para Deus operar um milagre na nossa vida, Deus não precisa de muita coisa, porque o pouco com Deus é maioria. Então nós precisamos aprender com essa história aqui, porque assim como Deus livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouco de azeite, Deus pode fazer o mesmo por mim e por você. Amém? Basta você entregar a Ele tudo o que você tem e confiar no Senhor.
Você precisa entrar em oração e você precisa falar: Senhor, eu só tenho isso para te oferecer. Eu sou pobre, eu sou pecador, eu não tenho nada na minha vida, mas eu creio, o Senhor cuida de mim e eu estou entregando nas tuas mãos tudo o que eu tenho. Glória a Deus. Então você vai ver que o pouco com Deus vai se tornar muito. E tanto é verdade, irmãos, que Jesus, quando estava diante de uma multidão, aquela multidão estava o quê? Com fome. Eles estavam passando necessidade porque eles estavam seguindo Jesus e eles já estavam ali muito longe da cidade. Mas Jesus então agradeceu ao Pai, entregando a ele 5 pães e 2 peixinhos. E Deus multiplicou aquilo ali de forma sobrenatural. Então não queira saber como Deus vai resolver. Sabe, muitas vezes na minha vida eu ficava passando por tantas lutas e eu ficava tentando imaginar como eu ia sair daquelas situações. E hoje, depois de passar por todas elas, eu cheguei à conclusão que Deus sempre foi por um caminho que eu não imaginava. Deus sempre abriu uma porta que não existia. Então não se limite àquilo que você está vendo à sua volta. Simplesmente entregue nas mãos do Senhor e o milagre vai chegar, não importa de onde seja, não importa a forma com que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. A terceira lição que eu aprendo é que Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Olha o que está escrito no versículo 3, a parte A. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Aleluia! Essa é uma parte que eu creio que é fundamental. Deus me mostrou nesse sonho que a minha tia, ela estava com vergonha, sabe, daquela situação, se sentindo humilhada por mais uma vez estar passando por crise financeira. Mas é isso que eu quero te dizer, Deus pode usar pessoas para nos abençoar. A Bíblia conta, como nós acabamos de ler, que para sair daquela crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Agora imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com eles, se ela não tivesse harmonia com aqueles vizinhos. Dificilmente ela conseguiria vasilhas o suficiente para coletar o azeite e pagar as dívidas do seu marido. E o apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante lá em Romanos capítulo 12. Ele disse assim: se for possível, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está passando por uma crise, comece a se lembrar das pessoas que podem te ajudar. Porque Deus pode usar essas pessoas e isso não é vergonha. Deus pode usar as pessoas para nos ajudar nesse momento. Até mesmo Deus pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, enquanto eu trabalhava com meu pai, eu tinha um sonho, sabe, de ser independente, não depender do meu pai. E eu já tinha 20 e poucos anos e aquilo para mim todos os dias era um peso, era um fardo, sabe? Porque era muito bom trabalhar com meu pai, mas eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia, que Deus era comigo, sabe? Mas durante muito tempo, Deus usou a vida do meu pai para me abençoar. Deus permitiu que eu dependesse do meu pai. E eu tive que tirar esse orgulho do meu coração, sabe? Porque muitas vezes é orgulho. Nós não queremos reconhecer e nós precisamos sim entender que Deus pode usar essas pessoas e que não é nada de errado nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui no versículo 3, a parte B do versículo. O profeta disse o seguinte, mas vá e peça muitas vasilhas. Então aqui eu aprendo a quarta lição. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Aleluia! Olha, Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise. Mas Ele entregou o seguinte recado: peça muitas vasilhas. E por que isso? Porque Deus queria provar a fé daquela viúva. Ele queria saber se ela realmente estava acreditando no milagre, porque o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre que Deus ia fazer. Então, meu irmão, se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos sem medidas por causa da sua obediência, não tenha medo, tenha fé e prepare muitas vasilhas, ou seja, trazendo para a sua vida aqui, né? Abra o seu coração e creia que algo grande vai acontecer. Não espere coisas pequenas de um Deus tão grande, sabe? E tudo que Deus te pedir para fazer, faça e faça com vontade, faça crendo no milagre, mesmo que as outras pessoas à sua volta vão dizer que você está louco. Amém? Confie no Senhor e faça o que Ele te pedir. Glória a Deus. Então vamos lá, a quinta lição que eu aprendo nessa história é que a fonte do milagre, ela é inesgotável. Aleluia. Olha o que está escrito no versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias,
ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Glória a Deus! Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, essa passagem conta que o azeite parou de correr. Ou seja, ele não acabou, ele parou de correr. Aleluia! Então pense comigo, se houvesse mais vasilhas, Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa, porque o poder de Deus é ilimitado. E isso significa que se você acreditar, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho delas. Amém? Então Deus agiu conforme a fé daquela mulher. E é interessante que Deus, presta atenção nisso, Deus não age de acordo com as nossas necessidades, Deus age de acordo com a nossa fé. Amém? Quando nós vemos o ministério de Jesus, quando ele passeava pelas ruas, as pessoas se juntavam em volta dele, e eu tenho certeza, todas elas passando por grandes dificuldades. Mas o milagre acontecia com aquelas pessoas que tinham fé. E a prova disso é aquele exemplo que nós temos, que estava uma multidão em volta de Jesus e uma mulher tocou Jesus de uma forma diferente. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já havia 12 anos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolveu. Então ela foi até Jesus e ela teve fé e ela pensava: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E foi exatamente o que aconteceu. No meio da multidão, Jesus parou e ele falou: "Quem me tocou?" E os discípulos começaram a rir e falaram: "Mestre, todo mundo está te tocando." Mas Jesus falou: "Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder." Aleluia! E era aquela mulher no meio da multidão. Tá vendo? Então não importa se você está passando por lutas, você precisa ter fé. Mesmo se você não vai na igreja, mesmo se você não tem uma vida com Deus, é hora de você colocar a sua fé e sua esperança, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu não quero prolongar aqui, então eu vou te mostrar a 6ª lição que eu aprendi aqui nessa história. Eu aprendi que no milagre existe a nossa parte e a parte de Deus. Amém? Olha o que está escrito no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e vocês e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Glória a Deus. Depois que todas aquelas vasilhas estavam transbordando de azeite, a viúva foi até o profeta Eliseu. Ela não ficou parada apenas contemplando o milagre. O que ela fez? Ela seguiu as ordens daquele homem de Deus e foi vender o azeite. E aqui eu vejo um grande exemplo de obediência à palavra de Deus e também de trabalho. Repare que as vasilhas de azeite precisavam ser vendidas. Elas não iam ser vendidas sozinhas, porque a mulher e os seus filhos tiveram que bater de porta em porta para vender aquele óleo. E o que aconteceu a partir daí? A atitude dela trouxe o dinheiro que quitou as dívidas da família e livrou os filhos da escravidão. Então olha isso, irmãos, se você estiver passando por crise, peça sabedoria a Deus para você enxergar o melhor caminho, a parte que você tem que fazer. Talvez seja vender alguma coisa de porta em porta, talvez seja ligar para as pessoas, porque agora a gente está dentro de casa. Manda uma mensagem no WhatsApp, ofereça um produto, sabe? Faça alguma coisa. Eu sei que essa quarentena vai deixando a gente acomodado, a gente cansado, a gente não tem vontade de reagir, mas você precisa levantar da sua cadeira, você precisa fazer alguma coisa, porque para o milagre acontecer, você precisa fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu espero que você também receba um grande milagre, um livramento, uma bênção do Senhor. Aleluia! E antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir que você compartilhe com pelo menos uma pessoa que você sabe que está passando por luta ou que você imagina. Peça para ela ouvir esta mensagem de todo o coração. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá certo? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta mensagem que trouxe, de certa forma, um renovo espiritual, trouxe uma alegria, uma esperança de dias melhores. Oh, meu Pai, essas pessoas estão passando por lutas e muitas delas, meu Pai, não sabem o que fazer. Mas eu te peço, Senhor, coloca uma ideia na mente, coloca um sonho no coração, coloca estratégias, dê sabedoria, Senhor, para essa pessoa fazer a parte dela, porque eu creio que o Senhor vai fazer a tua parte. Em nome de Jesus, meu Pai, tira, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo.
Oh, meu Pai, que venha dar lugar agora no coração dessas pessoas a fé, que a fé venha brotar no coração delas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha suprir as necessidades. Dê sabedoria, Senhor, para elas, se possível, renegociar essas dívidas, conversar com pessoas, pedir ajuda, porque nós somos um corpo, meu Pai, e nós precisamos estar alinhados, unidos, um ajudando ao outro. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca pessoas também para que nós possamos ajudar, que nós não sejamos egoístas nesse tempo de crise, mas que a gente seja uma bênção na vida das outras pessoas. E em nome de Jesus, meu Pai, cuida também dos nossos familiares, pessoas que talvez estão passando por grandes lutas e que têm vergonha de contar aos outros. Tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor venha suprir cada família, cada necessidade, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.